Boa noite. Hoje, dia 10 de junho, e o mundo da expressão antropológica, filosófica, vai abranger um tema hoje. Primeiramente, quero agradecer ao pessoal que contribuiu com a gente. Muito obrigado, viu? Estamos aí tentando fazer uma novidade, porque os meios televisivos e jornalísticos estão na mão de poucos, eles têm a liderança e eles fazem o que quiser. E na web a gente pode tentar ajudar o pensamento e o caráter da pessoa e o caráter social. E a antropologia é isso. E nós temos um dos grandes que deu uma contribuição para analisar o caráter social, foi o psicanalista Erich Fromm. Ele escreveu, se eu colocar aqui, ó, um montinho. Então nós vamos hoje falar só uma partinha dele, sobre quando ele começou. Então Erich Fromm, ele nasceu na Alemanha, certo? Na Alemanha, em 1900, dia 23 de março, em Frankfurt. Morreu em 1980, 79 anos. Portanto, antes de acabar a famosa Guerra Fria. Ele estava convivendo ainda no contexto da Guerra Fria, ou seja, socialista e o capitalismo. E ele viu no momento que ele viveu várias situações. Ele viveu até ele foi para os Estados Unidos, né? Primeiro passou para os Estados Unidos, fugindo já do Hitler, né? Em 1950 também saiu dos Estados Unidos, foi para o México, com a doutrina Truman, que não admitia um socialista. E ele tinha um socialismo que depois eu vou chamar. Pode entrar aqui, o Norte Altair da Costa. Beleza? Bem? Tudo bem? Então, aí estamos aí. Que você vai delinear, né? Um pouco. Alguma coisa. Sensível, né? Ele tem o dogma de Cristo, espírito da liberdade. Ele tem o coração do homem, a análise do homem, o caráter social de uma aldeia, a linguagem desaparecida, a sobrevivência da humanidade. Bastante extenso a obra dele. Bastante, ele produziu muito. Ele foi para Zurique, na Suíça. Ele viu lá que a Suíça com a liberdade de pensamento, né? Mais liberdade de pensamento, com certeza. Ele conseguiu, porque ele viu que também no México, né? As consequências lá também, as perseguições religiosas, ele não podia falar muito. Então as perseguições de pensamento dele, ele foi para a Suíça, que é um país. E também como o descarga no anterior foi para a Suécia. Bastante deles. Porque eles vão, geralmente os pensadores mais livres, que era liberdade. Democracia é isso. Democracia é liberdade de pensamento, não para um grupinho. Essa semana a gente já viu aí um desastre aí com a parada lá, que colocou Cristo, e os evangélicos também lá na Câmara com Mata, colocou aí a televisão Globo, que é do Roberto Marinho, que é o maior maçom do Brasil, um dos maiores maçons do Brasil, e com outros maçons, e o Mata falando da marcha de Jesus, que ele fez lá, mas só que eles não vão colocar a cruz lá na Igreja Católica, né? Não. Então, o Erich Fromm falava muito bem desses caráteres social que ele vai expor. Então, ele estudou ele fez a tese de doutorado com Albert Weber,
desculpe, Weber, que é irmão do Max Weber. E ele defendeu uma tese sobre, na época, de judaica. E ele também pertenceu ao lado psicanalista, que era um marxista, o William Reich e o Otto Frankel. Mas depois você vai ligar que ele resolveu fazer uma outra linha. E discordou, agora que você vai poder falar, né? Desculpa estar tomando aí, que ele falou assim, a saúde mental, o caráter social. A saúde mental não pode ser estudada significativamente como uma qualidade abstrata de criaturas abstratas. Para que possamos discutir o estado da saúde mental do homem ocidental contemporâneo e para que possamos considerar quais fatores desse tipo de vida contribuem para o desequilíbrio mental que ele salientou nisso. Então, a primeira pergunta, que ele lançou o livro, né, viu muito pensamento de Freud e Marx, né? Um dos primeiros livros dele, né? Então, qual a diferença específica entre Karl Marx e Freud, segundo a concepção de sociedade? Boa noite a todos. Não possamos esquecer que o Erich Fromm é um grande admirador de Freud, assim como um grande admirador de Karl Marx. Ele enfatiza bem que, embora ele ter diversas diferenças nos pensamentos deles, mas tinha algumas coisas que eles convergiam e outras ele diferencia. Desculpa, eu estou parando um pouquinho do pensamento, por isso que ele saiu da linha da concepção e virou socialista humanista, que ele pegava, né? Um socialismo democrático. Mas a questão básica que diferencia do pensamento de Freud analisou o ser humano de forma individual, né, como uma estrutura familiar, e onde que surgiu e gerenciava os grandes problemas psicológicos do ser humano. O núcleo básico do pensamento de Freud foi sempre dentro de uma estrutura de família, onde ele tinha como referência todos os problemas e que esses problemas eram de forma individual. Ele analisava esses problemas de forma, num aspecto coletivo socioeconômico, né? E aí o Erich Fromm, por exemplo, já dá um outro caráter. Ele consegue analisar a psicanálise, né? A psicanálise dá uma ênfase mais na parte social. Aí dá uma alavancada e dá um desdobramento mais avançado. Qual a revolução que operaram nas ideias dele? O Freud foi significativo na seguinte questão. Dado que as circunstâncias que ele vivia numa época vitoriana, onde o sexo era praticamente nulo, no tabu, não se discutia nenhum aspecto dessa área, Freud conseguiu colocar à tona uma problemática humana, uma característica humana, e de forma científica ele abordou esse caráter dessa problemática onde nasciam os grandes conflitos psicológicos e onde ele formulou grandes conceitos na época que estava dentro de uma atualidade e depois foi aperfeiçoado até por outros psicanalistas, né? A época vitoriana foi época do máximo do paternalismo, capitalismo, como é que foi? A época vitoriana foi o apogeu máximo do tradicionalismo patriarcal, né? Que predominava praticamente toda a Europa. Então era uma repressão muito enorme nas questões sexuais. Então, a hora que ele levantou essa ideia, ele abriu um leque de oportunidade para amplos setores de a gente discutir as questões de neurose da problemática sexual. E aí a mulher ficou nesse interim, a mulher ela ficou mais? Não, pelo menos levantou a questão, dado que a questão do divorcio sexual, uma das bases desde o da neurose, a questão do complexo de Édipo, óbvio também que a mulher, na parte de análise deles, ele não tem assim, grandes atributos, assim, de forma, talvez, que ela merecesse na época. Mas convenhamos que ele é o homem produto da época histórica que ele estava vivendo.
É que ele não podia falar de mulher, porque as Ele já mulheres... estava abordando uma questão mais complexa que a sexualidade. E isso nunca, nem igreja, ninguém abordado fala. de forma científica, psicológica, não. Então foi altamente revolucionou o pensamento ocidental. E, as elites intelectuais começaram na época a ver com os outros olhos, e a questão da mulher e o sexo e a sexualidade começou a ter uma outra ênfase, começou a ser abordada de outra questão mais, com maior prioridade, né? Então ele colocou mais, agora tentou fazer uma ética sexual mais livre, menos repressora, e analisando o ser humano, ainda que de forma individual, que os grandes problemas psíquicos que as pessoas tinham era em decorrência da repressão sexual da época vitoriana. O complexo de Édipo, pai... Dado que a família patriarcal vitoriana, o pai exercia um predomínio excessivo sobre o meio familiar, né? E ele analisou que os indivíduos sofriam diversos problemas, tanto a mulher como o meio familiar, gerava distúrbios de diversas ordens. Devido ao autoritarismo? Ao autoritarismo e à repressão sexual. E a repressão sexual. E que o Eric Fromm fez nessa abordagem? Qual foi a revolução do Eric Fromm? A grande revolução do Eric Fromm, ele vai com o Freud até certo ponto, num aspecto que a sexualidade é uma questão vital do ser humano, da estrutura familiar. Ele diferencia no Freud do caráter social. Ele acha que a questão da sexualidade, embora envolver uma estrutura familiar, ela envolve o conjunto geral da sociedade. A sexualidade é um problema da sociedade. Ele dá um caráter social no sexo e na abordagem da sexualidade. E a sexualidade tira esse caráter paternal de que o pai e o núcleo familiar sejam somente responsáveis. No convívio lá da Europa, da época que ele tinha. Porque é o seguinte, quando você fala, os atores sociais envolvem, o Max Weber, ele já fala do inconsciente coletivo, que o irmão dele foi que deu a base do Eric Fromm tivesse Albert Weber, que era irmão do Max Weber, que fez o inconsciente coletivo, falando de toda a estrutura. E nesse processo ele analisou a sociedade ocidental, que hoje, mas no caso assim, típico lá por exemplo, ele não foi além para analisar, por exemplo, o caráter social de uma aldeia, de uma pessoas livres que podiam praticar sem os dogmas da sociedade ocidental. Isso. É que segundo Freud, o homem primitivo seria 100% um homem feliz, no sentido que ele não tinha a repressão sexual, ele exercia seus instintos de forma normal e natural. Só que Freud também analisou o seguinte aspecto, que o homem não teria engendrado na cultura se ele não tivesse tido um pouco da repressão sexual. O homem passa a entrar na cultura na medida que ele se reprime, ele civiliza. Se ele fosse 100% somente instintivamente, ele não tinha entrado na cultura. Esse é um dos aspectos que Freud analisa. Então, o id, o ego, o superego. Aí é a questão que nós entramos. O Freud analisa a questão do ego, do superego, individualmente na família, né? E nessa questão do ego, superego em termos familiares. Agora, o Eric Fromm, ele vai um pouquinho mais além. Ele tira essa questão somente do ego, se analisar no estrutura familiar, coloca o ego, o superego como estrutura dominante, e o ego seria a coletividade da sociedade. Isso dá condições para quem está lá em cima entrar no consciente coletivo e dominar a maioria. Então é assim que exerce o domínio. Então, partindo do princípio que o superego é estrutura... Que, no caso, o Marx colocou como subestrutura. O Marx coloca como subestrutura, não no terreno da psicologia. Mas o Eric Fromm coloca no campo da psicologia. Então, o superego passa a ser a subestrutura e o ego passa a ser aqui embaixo
a estrutura de baixo. Então ele diferencia de Freud somente nessa questão. O Freud não analisou que essa estrutura do ego coletivo poderia ser também a estrutura de cima. Então quer dizer que nós temos um ego coletivo? Nós temos um ego coletivo. Como é que é formado isso? Esse ego coletivo parte do princípio da coletividade da massa, que tem as mesmas características biopsicossociais e que a superestrutura sabe e age como essa estrutura, o superego vem e manipula. Dê um exemplo assim para mim, como colocar em termos pessoal. Pessoal ou coletivo? Coletivo, vamos citar, por exemplo, o caso da Alemanha, por exemplo. A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, ela foi fragilizada, uma geração que foi fragilizada, que foi massacrada por uma guerra. Depois ela entra com a Segunda Guerra Mundial. Quem eram aquelas pessoas que estavam dominando na época sabia que tinha um quadro social totalmente doentio, de um consciente totalmente reprimido e derrotado, massacrado. Eles a estrutura de cima, o Hitler e mais outros, eles conseguiram manipular de tal forma o consciente coletivo e ter ascensão ao nazismo, por exemplo. É um caso característico típico da patologia social. Mas se colocar o homem lá no tribunal, a mesma coisa? Colocar o quê? Lá no primórdio das tribos, que aparecia sempre alguém que dominava. Os critérios de análise pode ser diferenciado, mas se você for analisar, sempre tem a questão de que alguém está dominando pelo superego e ele faz a manipulação de acordo. Mas são uma minoria ou uma minoria? Às vezes são as minorias, sempre são as minorias. Sempre são as minorias. O que o Erich Fromm entra em confronto, ele entra em confronto com a escola do, sabe um pouquinho bem na psicologia, não está na sociologia. O relativismo sociológico era pregoado até 1950 nos Estados Unidos e na Europa tinha uma influência predominante. Ou seja, o relativismo sociológico parte da seguinte premissa: que o ser humano é verificável e que se ele tem uma vida produtiva e saudável, ele está apto para a sociedade. Ele abole qualquer questão de ordem do superego e do ego, ele anula. Acho que quem não se adapta é que é o doente, não é a sociedade que é doente, é o indivíduo que está doente. O Erich Fromm vai muito mais além. Ele abobina o relativismo sociológico e ele entra na seguinte questão: não é só o indivíduo que pode estar doente, a sociedade como um todo sendo manipulado pelo inconsciente coletivo por uma subestrutura que pode gerar diversas vertentes patológicas dentro do quadro social. Aí é a hora que ele bate de frente. E pode ocasionar dogmas, doenças, doutrinas e patologias de todas as formas. Então, ele jogou uma pedra no relativismo sociológico. E daí, nesse aí, o pessoal dos norte-americanos do FBI não gostaram muito, não. Por exemplo, dado que ele fez uma nova abordagem do ser humano, que é o indivíduo, não só ele que é inadaptável à sociedade, mas como uma sociedade toda pode estar inadaptável ao sistema, obviamente que ele não agradou alguns setores da sociedade. Colocando um exemplo hoje, hoje tem muita gente pedindo a minoridade de 15 anos. Para 15 anos. Não são todos, ainda bem, né? Mas alguns setores acham que 15 anos o sujeito não vai cometer, porque ele vai ter uma espécie de coesão, uma forçada na lei, né? Para que esse sujeito adapte a saúde da sociedade, isso? Mas no caso específico brasileiro, né, não queria entrar agora, mas vamos entrar. A nossa sociedade, ela está vivendo um momento delicado, um momento de extrema violência, que está atingindo diversos setores da juventude. O setor dominante tem que dar alguma resposta com o outro setor, que seria uma estrutura de baixo, ou poderia um setor mais... Mas eles não vão, por que eles não fazem? Então essa discussão ela vai ser discutida, refletida, mas é um paliativo que não vai resolver o problema, pelo contrário, ela vai crescer mais problemas. Eles têm que dar uma resposta com
especialmente os setores que estão sendo atingidos pela marginalidade. Porque é o seguinte, que Eric Fromm ele analisa o seguinte, a alienação. O que é a alienação dentro do... que primeiro ele analisa o caráter social. Explique para a gente mais ou menos o que é o caráter social. Os psicólogos, até nas escolas de 1950, eles analisavam o ser humano só através do comportamento. Quer dizer, o ser humano ele tá para levantar cedo e trabalhar e tal, então ele está dentro de um quadro de sanidade mental. E eles analisavam que esse processo todo poderia estar sendo alterado, o seu inconsciente, o seu psicológico. Então o Eric Fromm ele consegue dizer e mostrar tecnicamente que o ser humano automatizado, se organizar em estudos de meios de produção, ele pode estar tão mais doente que se possa imaginar e derruba essa teoria dos psicólogos. É porque você fica no inconsciente, né? Que fica no inconsciente. Então o ser humano ele hoje, na era de Fromm, o ser humano era só para levantar cedo, trabalhar, produzir nos meios de produção, e os valores da solidariedade, do afeto, do amor, outros quesitos mais, se deixaram de lado. Então o ser humano é como se fosse uma máquina só feita para produzir nos meios de produção e consumir. E o Eric Fromm achava que era uma irracionalidade total. Racional o sistema, porém mais irracional o modo operante dele. Porque sempre quando faz a dogmatização, lá, desde o tempo lá, na outra entrevista eu falei, que hoje a maioria da imprensa brasileira, eu falei da imprensa, você falou eu falei da autarquia, e você falou também de Baruch, vocês vão ver os vídeos aí para ter o nosso entendimento de que é a antropologia filosófica. Então, hoje, analisando nesse ponto de vista, os dogmas são o normal ou anormal? Eu diria que na sociedade nós nos encontramos totalmente doentes, quando o indivíduo não tem muita perspectiva no sentido de ter uma saúde, de sanidade mental pública decente, um país realmente com uma estrutura social boa, passa a ser uma coisa normal o excesso da urbanização da sociedade, dados os aproveitadores que aproveitam dessa situação doentia do povo e esse tira proveito econômico num quadro doentio, como é o caso brasileiro, que se floresce, cresce, prolifera. Esse é o conceito. São patologias doentias. Esse conceito ele colocou no sadomasoquismo, né? E ao sadomasoquismo, ou seja, um determinado grupo que sabe que o povo está nessa situação e pratica o masoquismo. E vive uma relação sadomasoquismo. Mas isso não foi tão já que antropologicamente a gente vai analisar quando os portugueses chegaram aqui, uma boa parte eram maçons, e da igreja pegaram etc. E lá nos Estados Unidos também, os protestantes fizeram a mesma coisa. Foram o índio bom e o índio morto, depois que fizeram. Então, o Eric Fromm os Estados Unidos estavam vivendo aquilo que eu falei. Tem um país que está fora da guerra, ele se desenvolve. Com certeza. Então, ele está desenvolvendo e está vendo e não foi. E o índio, nós estamos que nem índio, assim ó, nossa cultura, essa seria uma correção, um pensamento de caráter social de forma alienada, em que o índio, a hora que viu que era impotente, aí chegou as lideranças e falou, não, eu tenho o poder da arma, que eu falei, que nós só se diferenciamos no polegar opositor. Então, nessa pergunta, espera um minutinho que só posso, para não atrapalhar o seu raciocínio, eu segui uma linha. Então, chegando aqui, nós hoje olhamos assim, que nem índio, o que aconteceu? Estão olhando, esperando, aí falaram que aí colocaram dogmatizaram. Aí veio em 1900 a imprensa brasileira. Você perguntar qual é o caráter cultural e educacional da imprensa brasileira, começou com os maçons e até hoje Roberto Marinho é um maçom,
E o Edir Macedo era também era maçom, eu dava nome aos boi. E muitos da igreja são maçônicos e alguns também são espíritas, e que é uma novidade, que é a aculturação esse é o processo de dominação da superestrutura do superego? Que historicamente a nossa cultura ela foi baseada exatamente nisso que você disse. Né? Aqui começou o processo aqui junto com os índios, com os negros. E os negros vieram amar. Vieram. Fizeram esse processo para criar esse caráter social de submissão total ao povo brasileiro, a subestrutura. Tanto a nível dogmático como a nível cultural, e até os intelectuais que escreveram nesse livro baseado também sempre na dominação. Você pode ver, por exemplo, que a nossa elite que escreveu, ela sempre coloca as massas sempre no ponto de vista mais subalterno e submisso possível, até dos personagens. Você pode citar exemplos, diversos. Né? Por exemplo, você pega o Monteiro Lobato, por exemplo, ele coloca o homem brasileiro como um jeito tatu, desmoçado, que não serve para nada. E o Mazzaropi, então? Coloca o Mazzaropi, que é um cara impossível de ser rico milionário, porém é totalmente estereotipado, caipira e tal. É o ponto de vista do escritor da elite brasileira. Você pegar um Mas quem que estava no poder desde quem sempre ficou ligado ao poder? Quem sempre ligou ao poder? Quem estava sempre ao poder? O Roberto Marinho ganhou a rádio quando ele apoiou Getúlio Vargas. Aí ganhou a televisão quando apoiou o regime militar. Então a imprensa brasileira ela foi ligada sempre, ela não é livre, e que no caso o Eric Fromm ele escreve aqui o espírito da liberdade, que ele fala sobre isso. Então, como nós não tivemos a oportunidade de ser livre, porque esses grupos sempre de alguma maneira manipularam, então a história brasileira é essa. Como reiterando novamente, os nossos intelectuais contribuíram dessa alguns, né? Alguns intelectuais contribuíram. Por exemplo, você pode pegar o livro que é muito falado aqui no Brasil, Raios do Brasil, e outros que vem jogar o povo numa condição também de pacificação, de ordeiro, de cordial, tudo coloca mais uma vez o sincretismo, né? O sincretismo religioso, essa cordialidade aqui dentro. Então faz todo o processo coletivo e consciente da dominação sempre da subestrutura para manter o poder. O superego em cima do ego coletivo. Então, por exemplo, no superego, você colocar aí... Analiticamente falando. Falando, agora eu vou falar do meu ponto de vista. Então, o superego. Olha, se eu tenho liberdade, onde está a minha liberdade? Se eu tenho todo o processo que eu não posso atingir, que nem eu fico que nem um índio, ou fico que nem um negro, porque é o seguinte, teve duas pessoas no Brasil que um deixou de ser maçom, o Marquês Mauá, e o outro foi o Pombal, que tentou acabar com o poderio dos jesuítas no Brasil, né? Inclusive ele jogou as imagens e os próprios jesuítas eles têm um processo de aculturação, mas olha, a todos, como tem a documentação, eles querem segurar o sujeito. Então, na coesão social tem a parte espiritual também? Tem a parte espiritual também. Essa é uma questão muito chave, uma questão séria. A respeito da sistema da maçonaria, ela prestou sempre um grande serviço para a nossa sociedade brasileira, embora ela sempre quer se ilustrar como um caráter liberal, inovador, não, pelo contrário, ela sempre apoiou esses grupos dominantes. Ela participou de todos os processos de dominação contra o povo, seja no golpe de 64, ela esteve presente, nos grandes movimentos da libertação, ela sempre esteve do lado dos poderosos, ela nunca esteve do lado dos oprimidos. Então ela tem assim uma parcela considerável de participação. Ela deseduca. Pode ver que os quadros do governo dos últimos 20, 30 anos para cá, sempre teve influência dela, ela envolvida sempre no meio, né? Os grandes ministros, alguns caras dos estados. Esse da FIFA, o Marinho. Esse Marinho era ligado também à maçonaria. Então a maçonaria só tem a roupagem que ela prega de liberdade, no fundo a liberdade que ela prega para alguns.
Isso, para ele. E para a maioria ela não eu vi um processo, uma vez quando ela tinha uns 20, 19 anos, e a minha família estava passando uma boa mudança em dinheiro, né? E eu tinha um gerente, meu irmão tinha um gerente, e esse gerente estava conversando, aí chegou um maçom. Que eles querem só pessoas que têm uma ascensão social, né? Só que sem ascensão social, ou que eles já estão lá, né? Então a maçonaria, especialmente aqui do Brasil, ela tem esse sentido da dominação. Que é diferente das outras que operam. Que veio com diferenciar totalmente diferente. Essa ajuda a dominação. Que veio já com os portugueses. Já veio com os portugueses de forma totalmente já. Aí a gente fica assim, porque o negro, ele veio, como Nossa Senhora Aparecida é colocada como negra, o pescador foi lá, o pessoal não sabe, é que Marquês de Pombal, como é que é o processo de aculturação? É mostrar o São Jorge, mostrar a Maria negra, para atrair as negras, para poder ele mostrar que é o sincretismo religioso. Então a Maria negra, para você negro, olha só, a Maria negra, você pode ser cristão. Entra no consciente coletivo. Entrou no consciente coletivo. Como é o secretismo oriente, como se aqui fosse um país democrático. E ele aborda, o Érico Fromm aborda isso aqui no livro chamado Dogma de Cristo. E também falando sobre um outro que eu falei na outra anterior, o Voltaire. O Voltaire ele faz toda uma análise. Eu só falei de Pascal, que eu não gostei que ele falou de Pascal, sabe? Na anterior, mas só que ele contribuiu com a análise geral do que foi o processo de formação da liberdade que ele queria. Eu defendo o direito da... Eu defendo o direito, eu posso discordar de você, mas eu defendo o direito até a morte, o direito de você defender as suas ideias. Isso passa pelos poderosos daqui do Brasil? Não. Para eles é totalmente contrário às ideias de Voltaire. Não defende o seu direito de até agora eles estão querendo intervir na internet, né? Então, isso já é uma das coisas que a nossa sociedade tem que estar sempre alerta e se organizar, que nós temos que defender as ideias no sentido para não deixar essas forças retrógradas, né, que são retrógradas. Porque a televisão sempre teve no meio deles. O jornalismo, ninguém atacou na época do... Nenhum. Só um que tentou atacar, mas sempre na sátira. Mas nem quando fez deram por quê? Porque era um momento histórico, claro. Um momento histórico. Mas só que eles viram e sempre concordaram com o poder. Então, como foi analisado, você fez a análise, ela não faz a fazer o processo de fazer educação, mas ele faz uma crítica pela crítica, ou poder pelo poder. O poder pelo poder e para o poder. Eu falei na entrevista passada que ela nasceu junto com o poder e para o poder, que nós temos hoje a perspectiva da UERJ da gente alavancar mais ideias e colocar mais discussão. Então, analisando agora o ponto de vista assim, os Estados Unidos, quando o Érico Fromm foi para lá, ele estava no processo da euforia da mercadoria. Todo mundo consumia, né? O capitalismo com o processo então ele fez nesse processo, eles introduziram a automatização no capitalismo. O que Érico Fromm questiona é o seguinte, o capitalismo ele é eficiente, ele é produtivo, ele tem os meios de produção altamente técnicos, ele é racional nessa questão, que é o ponto que ele acha que o indivíduo deveria ser, é o seguinte: o excesso da automatização, a desumanização do ser humano no seu aspecto interior, a mutilação do aspecto psicológico de vida como se ele fosse somente para aquilo. O ser humano não é só para o trabalho automatizado, ele tem que ter horas, se humanizar mais.
hora específica para ele, não ser uma mercadoria só para o consumo. Hora para arte, hora para educação. Mas o Brasil tem condições de fazer isso? Não, nós estamos fora desse contexto. Estamos analisando os Estados Unidos uma época dourada lá, pelo menos em termos de consumo. Nossa, aqui as horas são vagas, passadas de formas ociosas e produtivas por milhões de pessoas que assistindo a televisãozinha. De forma errada, não dá condições para o indivíduo sair dessa patologia doentia. Eles vão ver uma coisa de doença aqui no Brasil. Aqui já não é um problema de divertimento, é doença pura. O homem fica 8 horas ligado, ele está absorvendo uma coisa totalmente doentia. Estão falando numa sociedade que está... Dava liberdade, estava dando liberdade para o ser mesmo, né? O ser. Através da Eric Fromm, hoje, embora com toda a conjuntura mundial, criou-se várias outras oportunidades de indivíduo se humanizar mais lá, especialmente nos Estados Unidos e nos países que seguiram as ideias deles. Criaram grandes centros terapêuticos, as horas são mais gastas para o indivíduo para música, para arte, uma série de coisas. O indivíduo está menos atolado ao sistema. Né? Ele saiu, vamos analisar assim, o sistema parlamentarismo da Inglaterra, e como ele analisa no livro também, que muitos quakers, né, e muitos outros, os Estados Unidos conviveram com a multiplicidade, vou até refalar disso, uma multiplicidade de religião que não tinha uma dominadora geral. No Brasil sempre teve uma, né? Aí depois de 70, que veio com esses pessoal que vieram aqui falando que você pode ser recuperado, mesmo sendo um cara que matou, bebeu, então eles pega o sujeito pela mente, pela superestrutura, pelo superego e faz com que ele seja automatizado. Só que no caso do Brasil específico, dado que o Estado brasileiro não tem condições de resolver o problema dessa imensa maioria de pessoas que entraram nessa estrutura de baixa forma patológica doente, esses grupos eles exercem o papel de absorver eles e pegar eles, transformar o cidadão até com uma série de utilidades, mas para proveito próprio. Sempre no proveito próprio, em prol da exploração econômica. Então, dado que a família nossa é totalmente estruturada, que o Estado não soube organizar ela, não quis, ele não quis, tinha meios, recursos para isso, tem até hoje, mas para exercer para outras finalidades, então surgem esses grupos. A questão de Voltaire é muito interessante. Quando Voltaire diz que houve uma multiplicidade ele é um observador de religiosidade nos países que você citou, isso significa que não houve um predomínio somente de um pensamento religioso. Quer dizer, as instituições tais que tiveram essa vertente não ficou tão dogmatizado como o caso específico do Brasil, que só uma estrutura ficaram, que é a igreja e os outros setores. Em 1967, eu ia para... vamos falar claramente, eu sou de origem fenícia, grega, egípcia e judaica. Depois cristã, né? Cristã por opção, porque eu não tinha opção. Não sabia. Eu ia para a igreja, eu ia pensando no chocolate que meu pai ia dar. Chocolate que meu pai ia dar. Para mim, agora analisando assim, eu como sujeito, né? Eu como sujeito histórico, aí eu em 80, antes de 79, eu fui pro marxismo. O Eric Fromm teve o período marxista dele. A tendência de todas as pessoas da época que tinha uma tendência humanista, das ideias do Marx ter sido muito atraente, ter uma análise científica bem abordada a respeito do capitalismo, deu uma magnada. Ou como diz brincando, né, deu uma quebrada de mão e foi pro marxismo. Só que depois do amadurecimento dos tempos, as análises, as pessoas chegaram a essa conclusão que não é bem por aí. E se apropriaram também da legitimidade das ideias de Marx, aplicaram elas de formas erradas em alguns países, deturpou muito o indivíduo, virou burocracia. Podemos citar o caso específico da União Soviética, outros que deformou o pensamento marxista e recriou regimes autoritários, repressores, que tirou a liberdade do ser humano, sobretudo que é totalmente contrário ao espírito de Karl Marx. Temos que analisar bem o que o Marx pensava, caracterizava, o que essas burocracias em nome dele fizeram.
Como diz o Eric Fromm, é quase impossível quando surge um pensador que lance as ideias novas, e que não surja um grupo já manipulando ideologicamente para proveito próprio. Ele cita o caso que é da psicanálise, cita o caso do político do Marx e de outros. Então a ideologia ela vem a se apropria como se ela fosse dona e coloca da forma que ela se julga tal, que aconteceu com o Karl Marx. Karl Marx deu uma contribuição extraordinária. O Eric Fromm foi para o México. Ele viu que no México também ele não podia expressar, porque era o país católico, não podia expressar, ele foi para a Suíça, né? É isso que os pensadores livres faziam? Os pensadores têm uma tendência sempre dos países escandinavos, que sempre lá tem tradição de receber os pensadores que de alguma maneira contribuem para a sociedade. Acho que o caso disso na entrevista anterior, você disse sobre o René Descartes, que teve um processo que foi para lá. E hoje a Suécia... A Suécia, enquanto patamares elevadíssimos de padrão de vida, mesmo com as crises econômicas internacionais, ela continua mantendo um indivíduo. Ela aproveitou bem o momento que ela tem Scania, ela tem Volvo, ela falou assim, não adianta ficar brigando, eu tenho que buscar tecnologia aí. Tecnologias boas. O Japão também foi um efeito assim, né, ele analisou a Taiwan também, depois que saiu outras sociedades. Mas o Brasil ele sempre ficou agregado na deseducação da mídia. A mídia ela tem uma influência poderosa aqui, né? Para deseducar e alienar o povo a não ter sentido crítico que passa ao redor dele. Então a mídia, às vezes, pode ver, por exemplo, que as famílias que dominam os meios de comunicação são poucas, né? Você vê, por exemplo, o caso do Sarney. Sarney domina praticamente os meios de comunicação. E é maçom. Nós podemos pegar a Rede Globo, por exemplo, que a estrutura do país inteiro está na mão dela, com o programa medíocre que ela põe. Então eles estão colhendo o produto que eles estão fazendo? Estão colhendo o produto que eles estão fazendo. Hoje, que você tem uma entrevista anterior minha, que é mais fácil um jovem aqui no Brasil conhecer um vaqueiro americano de conhecer o vaqueiro do Brasil, isso é por causa dos meios de comunicação nossos, que não sabem nem apresentar como é que é a estrutura de um cidadão vaqueiro aqui do Nordeste. Tanto sentido de inferioridade de imprensa? Inferioridade e colonização cultural que eles impuseram, que é pior, a colonização cultural, enxergar o Brasil, eu falo sempre assim, enxerga o Brasil pelos avessos, quer dizer, você é brasileiro enxergando o Brasil dando um ponto de vista totalmente diferente, que é a realidade nossa atual e a maioria seguindo esse procedimento, né? Hoje eu estive numa loja, eu estava comprando um negócio lá, eu falei assim, eu vou comprar um pente lá para um amigo que eu tenho, né? Ele precisa de um pente, né? Aí eu comprei um pentinho de R$1 lá no cinema, aí ele estava falando lá, a mulher falou assim, nossa, tem que comprar coisas baratas mesmo. Mas a senhora, e a senhora, o que você acha de política? Não podemos fazer nada, olha só a visão. É a visão colocada na nossa sociedade. Aí eu via ela de classe média, uma classe média que está em ascensão. Até a classe média, ela está sentindo que a classe... Ontem eu fiquei abismado. O Neymar chegando com o avião dele, exclusivo. O Neymar. Nossa, dá mais valor para o Neymar, um jogador que está ganhando dinheiro. Não estou falando mal, pode até ser um sujeito bom, etc. Mas olha só a diferença. E o cara ainda. Eu perguntei, por que você achou do Neymar? Ele falou assim, Neymar, você está com inveja dele. Nossa. Tá com inveja do cara, ele é rico. A riqueza é boa. A riqueza, quando é bem distribuída, na maioria usufrui, ela passa uma coisa nobre. No caso específico do Brasil, chegar com um avião, quando ele chegou, já passou uma discrepância, não tem 2/3 da população, que nem um mínimo base está tendo condições de ter na mesa, né? Um dos países mais injustos do mundo, perverso. Passa a ser uma coisa assim que é meio... Porque a mídia, né? Os jornais, eles colocam tudo assim, poder pelo poder. Um jornal, um jornalista brasileiro, ele vai discutir um Heitor Cone, lá da Folha de São Paulo, aí vai outro do Estado, dá uma rebatida, aí eles ficam só na crítica. Uma crítica onde a classe média vai ler e acha que aquilo ele não reflete a realidade que ele está vivendo, que é uma realidade que Eric Fromm
tenta passar. É que a imprensa... Eu estou tentando passar que a antropologia filosófica, um dos grandes mentores da antropologia filosófica foi o Erich Fromm. É que tudo que é feito aqui no Brasil é sempre visando um setor, a subestrutura de braço da classe média. Então, os jornalistas, quando eles estão escrevendo, quando eles estão analisando fatos e conjunturas, eles acham que a maioria das massas não tenha condições psicológicas nem intelectual para entender um artigo deles. Então, quando eles escrevem, é sempre para determinado setor. Então, pedir para eles tentar fazer uma coisa para a maioria é secar no gelo. O Paulo Francis, ele tentou falar uma coisa para Petrobras há um tempo atrás, ele teve que tomar o cala-boca e criticaram muito isso aí. Porque o jornalista ele não apoia o próprio jornalista que quer dizer a verdade. O interessante é isso, porque tem uma estrutura que está aí no Brasil até hoje. Começando o jornalismo. É a mesma? É a mesma, só que porém vai morrendo, as gerações vão sucedendo, pegando os poderes, e você vê que não vai havendo mudanças. Então o Roberto Maria, ele tinha o Paulo Francis falava bem assim, ele falou assim, eu saio da Globo, porque eu sei que o Roberto Maria, ele compra toda a consciência. O cara está se destacando, ele vai lá e compra. O Faustão começou, estava se destacando, foi lá, ele fez o programinha, e pegou ele. Aí agora um jornal hoje, aí quando fala o Ratinho e começa a bater lá, daqui a pouco, compra um cafezinho, tal. São discussões assim que não dá para educar o povo. O cidadão educar. A finalidade da imprensa nossa, com raríssimas algumas exceções que podem existir, é feito sempre no sentido de não educar. Então a maioria da sociedade fica deseducada e não sabe o que está realmente acontecendo mas sente, no viu? Brasil. Ela sente, mas porém... Como ela é autômata? Como ela é automata, ela não tem a obstrução adequada para analisar os fatos que se respeitam dela. Mas será que... Ela vive nessa automatização da alienação. Aqui é pior, ela não está nos meios de produção, ela está numa automatização, ela está com a liberdade dela, não sabe o que ela faz com a liberdade dela. Porque tem um filósofo chamado Antus. O Antus, ele falou, quando na Revolução foi, a Maria Antonieta, o povo está com fome, a Maria Antonieta, não, dá brioche. Aí ele falou assim, o povo só se mexe quando ele está lá sem fome. Mas vem as políticas do paternalismo, da bolsa para a família. Paliativo, né? Paliativo que não resolve, não leva o país ao desenvolvimento econômico nem social. É o caso específico dos 12 anos com o Partido dos Trabalhadores. E também com o Fernando. Com todos os outros. Com todos os outros. Teve um que tentou fazer. A verdade é que a estrutura do Brasil não foi mudada nos últimos 60 anos. Certo? Eu acho que uns 500 anos, hein? Assim, estou falando assim, mais assim, contemporâneo. Esses 500 anos não foram mudados e essa classe que está aí, ela tem a seguinte forma de pensar no superego dela. Ela acha que é dona do Brasil e que a maioria do povo brasileiro não pertence ao território nosso. Ela acha que é dona de tudo, ela não tem uma conexão psicológica, espiritual com as ambas massas. Por isso não tem políticas públicas justas, não tem distribuição de renda, não tem nada. Porque quando um grupo acha que é dono de uma dona e a outra ela acha que não tem nada a ver, é diferente dos outros processos dos países. Quando você foi, o pessoal lá da Inglaterra, que tinha um processo todo em geral, quando foram para os Estados Unidos, Maria buscaram lá viver o mundo, se juntar com a doutrina Moore, que é índio bom, índio morto, né? Os protestantes fizeram índio bom, índio morto. Aí, vendo culturação, aí veio Frank e falou assim, não, vamos ter que fazer um jeito de fazer nossa transformação que nós descaracterizamos da Inglaterra. E aí começou a ter nomes, dar nome. Eles foram com um navio vestido de índio americano. E deu muitas regalias, tanto que os índios norte-americanos, eles têm os grandes cassinos, etc. Tem os esquimós, você quer saber? Os esquimós com o Horaites que ganham do petróleo, eles vivem melhor que qualquer um. Melhor de qualquer um. E o índio, nós estamos que nem índio. Aí, olhando para ver o que acontece. Mas lá ele foi bem distribuído. Mas não integrou, ele deu uma identidade para a sociedade americana.
deu uma identidade. Tanto que hoje você vai ver os carros, o carro, a maioria chama, eles chamam de um nome indígena. O próprio aquele míssil, o avião, helicóptero, tem o nome deles. Tem o nome que veio do indígena. E nosso brasileiro, você já viu alguma rua com algum nome de algum índio? Não, aqui no Brasil só tem o nome de pessoas internacional, poucos. Só tem nome de cidades, Caçapava, e nome de santo. Nome de santo e tal, mas não. Já os Quaker, voltando para a coesão, analisando o Freud, analisou o Voltaire analisou, os Quakers, eles formaram com Penn, que teve contato, era um jovem, teve contato com os Quakers, o Fox. Ele foi para os Estados Unidos e formou Pensilvânia. Olha, interessante. Então ele formou, e os Quakers, eles não faziam, eles falavam assim, eles eram contra a dominação já. Ele falava assim, eu não juro em cima da Bíblia, falava assim, o rei, tu é o Carlos I, falou assim, chama o Quaker lá, eu quero ver. Ele foi lá e falou assim, aí o cara chegou, jura, falou em verdade, colocou a Bíblia e falou assim, eu não posso colocar uma Bíblia porque ela foi modificada. Ela foi modificada, então eu não posso fazer esse juramento. Porque Deus só pode fazer esse juramento. Para Deus que eu posso fazer esse juramento. E eu sou contra a escravidão. Então, os Estados Unidos já foi com uma mentalidade também anti-escravagista, os pensilvanos, principalmente os Quakers e os outros. Se vinculou da elite inglesa que conseguiu ter uma identidade totalmente com uma característica bem diferente. O Barão de Mauá, quando ele começou aqui também, ele era mais rico até que o Estado nesse tempo dele. O Barão de Mauá foi um percussor industrial no Brasil, coisa extraordinária, né? Ele era da maçonaria, ele saiu da maçonaria, porque ele viu tanto. Os lampejos mas ele rompeu, cara. Porque ele bateu tanto, a maçonaria bateu tanto nele, a oligarquia bateu tanto nele. A oligarquia não deixou ele seguir o processo que ele queria. Né? Ele começou a aplicar no Paraguai, no Uruguai. Do Brasil. O Paraguai se desenvolveu, depois veio a Duque de Caxias com a República. Pá, acabou o Paraguai. Você vê que essas elites aqui do Brasil, ela sempre quis, de alguma maneira, atrapalhar aqueles bem intencionados que queriam fazer alguma coisa de positivo. O Barão de Mauá foi vítima dessa oligarquia, que era atrasada, retrógrada, continua atrasada, retrógrada nos tempos modernos. Né? E assim mesmo ele sobreviveu. Bom, o conceito de insanidade você já expôs, né? Que é a insanidade mental do mundo capitalista é o indivíduo que se encontra com a sua liberdade automatizado na medida que ele perde todos os seus afetos, perde todo o seu amor, nas esquizofrenias, nos seus isolamentos, nas suas loucuras. Porque tem um processo de autoritarismo mental, psíquico excessivo e inconsciente coletivo dele. Tira algumas questões básicas. O ser humano tem questão básica. Qual é a questão básica do ser humano? Ele precisa de amor, afeto, ternura, amizade, compreensão. Quando você está numa determinada sociedade que tira todos esses valores, você cria insanidade, você cria doença. É o caso, por exemplo, do extremo da automatização. Você pode estar num nível de sociedade desenvolvida como os Estados Unidos, ninguém está criticando os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país, na época, rico, poderoso. O excesso disso em torno do indivíduo lá estava mutilando, o indivíduo se materializou-se demais. Porque tem super-homem, a televisão criou. Então nós somos um subproduto deles também. Subprodutos. Por exemplo, o super-homem, por exemplo, é um abativo, que é uma ideologia americana, que existe um super-homem. Não existe super-homem. Existem seres humanos limitados, frágeis, que precisam de afeto. Mas só que eles acham que acham que tem o dom do supernatural também, que eu tenho Deus comigo
E eu posso salvar. Você pode ver, por exemplo, os Estados Unidos, na guerra do Vietnã, dada a ideologia que foi criada nos Estados Unidos, os super-heróis, os desenhos deles sempre surgiam e tal, no inconsciente soldado americano, que alguém talvez pudesse lá e só ajudar ele lá na selva vietnamita. Por exemplo, o Super-Homem, que foi criado lá dentro, o Capitão América. Então, a geração dos Estados Unidos que foi criada, uma cultura lá da Walt Disney, que antes servia as Forças Armadas, lá que começou a servir, ele já tinha dentro também da sua estrutura mental esse estereotipo de desenho que é enfiado na vida. Então, a questão agora, que deu um período que acabou a bateria, o fio, a filmagem, então dá uma continuação. Qual é a moral de hoje? Em qual sentido isso? Você falou da concepção o pensamento do inconsciente coletivo. Nos Estados Unidos foi o Super-Homem, no Brasil o Jeca Tatu. Hoje, qual é a concepção da moral hoje? Ela é narcisística? A atual sociedade hoje ela se encontra no extremo do narcisismo. E o narcisismo é o pior que existe, né? Hoje, por exemplo, o indivíduo hoje se identifica da seguinte forma: ele se identifica com ele próprio, com seus sentimentos próprios e com a matéria vigente dentro da sociedade. Então é uma misturança tremenda. Os meios de comunicação incentivam de tal forma o egocentrismo dele de uma maneira acentuada. O homem que não atinge, por exemplo, o status quo da televisão, dos padrões que eles colocam em termos do estereotipo, o homem leva ele ao narcisismo, quer dizer, leva ele à doença. Isso aí é a nível de mídia, mas se colocando consistente para a massa, fica o máximo, o indivíduo gostando de si próprio e o outro gostando de si próprio de uma maneira errada, de uma maneira totalmente egoísta e totalmente egocêntrica. O narcisismo, dentro do ponto de vista de Freud, o primário, quer dizer, que é normal, natural, todo mundo desde um processo de gostar de si próprio, que é normal. Quando passa disso, vira-se patologia, vira-se doença. Então nós temos uma televisão que ela durante 24 horas ela bombeia essa situação do indivíduo. Faz o indivíduo não gostar de ninguém, mas se gostar de si próprio. Você passa 4 horas assistindo uma... Por exemplo, você pegar uma Ana Braga, se você pegar as televisões brasileiras, os estereotipos do ser humano, dos personagens, do autor, leva o indivíduo simplesmente a pensar que aquele é o único ideal que o indivíduo pode se atingir. Ele não tem... Os 2 minutos de fama? São os 2 minutos de fama. Ele prega a fama, o narcisismo estão totalmente ligados. Agora, o narcisismo na política ele é mais perigoso. Como assim? O narcisismo na política faz com que o indivíduo chegue-se ao poder, ele entra numa paranoia total, como se o poder fosse dele próprio, o sentimento dele próprio, e a maioria não tem nada a ver, e ele faz determinadas políticas que geralmente vai gerar transtorno péssimo. É o caso do narcisismo dos grandes dominadores que dominaram o mundo. O Hitler é um caso possível de narcisismo mais perigoso. Mas Mussolini. Mas isso aí, falando de Hitler, mas hoje, o narcisismo, o indivíduo, ele, como não tem, como a sociedade, quanto melhor distribuída, aí eu quero que eu fale um pouco de Marx, né, nessa questão. O Marx, a gente tem que sempre analisar dentro do processo histórico. Marx sempre analisou o indivíduo e o homem como um processo histórico social. Marx analisou toda essa engrenagem de forma científica dos meios de produção. A única questão que peca um pouco a questão Marx, que também exigir demais para um pensador, que viveu a vida, que viveu intensamente, foi a questão da psicologia.
da psicologia, o Marx ele não entrou muito nessa questão. Ele analisava que todas as coisas eram no âmbito coletivo. Como nós estávamos citando agora há pouco o Erich Fromm já dá uma nova guinada, já analisa o aspecto do ser humano, mas o coletivo aborda o narcisismo e todas as esferas. O autoritarismo, que é uma das peças-chave do pensamento. Que o Karl Marx, ele não... O Karl Marx, por exemplo, não entrou nessa questão também. Então, só que ele deixou um legado... Ele deixou um legado para que, né, apesar... outros possam investigar seu pensamento de forma mais prudente, mais coerente, né? Que ficou um longo tempo essa visão marxista. Tem o psicólogo o Einstein. O que trabalhou, o Marx surgiu com uma análise científica da sociedade, mas alguns outros pensadores, principalmente o Erich Fromm, conseguiu analisar algumas vertentes que precisavam ser colocadas mais no pensamento dele, que faltou, né? Como o caráter social, sobre a questão do autoritarismo, questão do narcisismo e tantas outras patologias psicológicas. Ele colocar também o Erich Fromm falando que a sociedade ela convive com o sádico e o masoquismo. Se colocar o sádico na relação individual, seria o homem dominando a fêmea e a fêmea subordinada de forma sádica. Isso é freudiano. Do homem. Isso é uma visão que eles se colocam na televisão. Na televisão. Mas porque os políticos é a classe dominante que age de forma sádica com o povo e o povo sendo masoquista e eles sendo sádicos e vivendo essa relação. O masoquismo, então é um masoquismo sobrenatural? Não, é jogado no inconsciente. Inconsciente, superego, consciente coletivo, o Marx não entrou nessa área, e que faz com que as massas... Mas Marx criticou a igreja, né? Sim, ela criticou na medida que, até certa fase, ele criticou a igreja na fase da alienação, quando o homem transfere todos os seus problemas para a igreja. Ele observava que a igreja ela oprimia, não deixava o indivíduo refletir e observar o meio ambiente dele e as situações políticas dele próprio. Depois ele começou a criticar mais a alienação do indivíduo alienado dentro do trabalho. Ou seja, a expropriação dos sentimentos do indivíduo sendo colocado dentro de uma estrutura que só leva ele ao consumo ou à produção da riqueza para o outro. Não ele tendo uma humanidade para si próprio, dos objetos que ele produz e para outras e outras coisas mais. E então, é a visão do conceito marxista. Quase ele, se ele entrasse na questão de Erich Fromm, digamos, por exemplo, que nós tivemos um nível de automatização. Vamos pegar um país tipo do padrão dos Estados Unidos. Eu cito mais os Estados Unidos que está mais no nível de automatização elevado. Que a tecnologia moderna consiga fazer que o homem lá trabalhasse 4 horas por dia e as outras 4 ficavam só para ele, haveria uma humanização melhor para ele. Essas 4 horas ele poderia fazer papéis. Só que ele contou que havia a televisão. Então ele tem outra questão também que o Marx também pediu demais para ele também, que os meios de comunicação. Os meios de comunicação fez um papel inverso. Em vez de ela ajudar no processo da humanização, ela se encontra no processo da desumanização dos indivíduos. Ela se tornou sádica, na medida que ela impõe um processo totalmente de massificação sádica em relação a uma maioria. E o narcisismo, quando se fala assim, quando eu falei de filósofos, a outra entrevista, falei de filósofos, né? Ele fala-se de filósofo, ele fala, eu sou teólogo, né? Não é um processo de narcisismo? Não, a igreja ela gosta de se colocar de forma diferenciada. Ela sabe que os filósofos, historicamente, sempre se posicionaram a respeito da liberdade e do humanismo, é uma questão que foi sempre do jargão dos filósofos. E como ela sempre se opôs aos filósofos historicamente, ela não quis se nivelar nessa questão, ela gosta de ser chamada de teólogos. Eles não gostam de chamar de filósofos, mas eles são filósofos, mas filósofos religiosos.
Não, porque eles controlam o psicológico do ser humano. Ele controla não só o psicológico e sempre para servir um determinado grupo. Até um período, até 1500, com a vida dos iluministas, né? Depois veio Calvin, que falou, Calvin não queria, que realmente queria a liberdade de mercado, né? E o Lutero, ele queria a usura, acabar a questão da usura da igreja, e depois veio outros, né? Mas nesse ponto de vista, hoje, colocando eles fizeram o processo dele, eles falam assim, lá, já começou lá no Império Romano, com o cristianismo, que quando o processo de dogma que foi analisado por Voltaire e Fromm, ele coloca que a igreja tirou o ser humano contato com Deus direto. Ah, sim, na medida que ele colocou os dogmas, ele impede o devido acesso a Deus da forma como ele entende, porque é o indivíduo obrigado a servir aos dogmas. Isso aí os protestantes eles fazem quando eu vejo assim, quando eu vejo os protestantes, eles pode ver que eu falei na outra vez que tem até o Pascal falou, como é que os quatro também, como é que eu posso acreditar Deus se foi modificado pelos filósofos que não dá a liberdade do ser humano, dá um coração melhor para o ser humano, que a Fromm fala. E nesse processo todinho, como é que você enxerga hoje, analisando, quando você vai falar com um protestante, que até 1970, quando se falava que era protestante aqui no Brasil, minha mãe, eu estou falando próprio de mim. A minha mãe, ela saiu, foi para sabe que é tudo aí que Freud acertou. A estrutura familiar, ela desorganiza, porque cada um quer seu modo patriarcal na época, o filho mais velho, etc. Aí eu analisando, aí minha mãe houve um desentendimento colocando a vida familiar, que tem que ser claro, né? Só que como histórico. Aí ela falou assim, olha, eu não estou encontrando solução. Eu vou para os evangélicos, porque ela foi para a Assembleia. Aí ela chegou lá e viu também que não resolveu o problema dela com o problema psicológico da família e ninguém foi para... Aí você soma milhões e milhões de sua mãe, desculpa, estar exemplo sua mãe, com milhões e milhões de outros que vão e quase não resolvem o problema. E vive sempre na visão explorativa e sempre sendo explorada por uma maioria que não... E o problema é que aqui nos Estados Unidos eles buscaram a liberdade. De uma forma... Quando nós falamos de religião, nós temos que analisar um pouquinho do dogma de Marx. Cada religião em cada país, ela tem um processo histórico-social. Por exemplo, na introdução do capitalismo, precisava-se uma determinada nova moral, né? E uma moral que fizesse frente de uma moral do catolicismo que já não estava servindo ao processo histórico da época. Os protestantes ganharam terreno e criaram-se uma nova moral naquilo que você sempre cita, a questão da usura. Então os protestantes deu uma enfatização no rompimento que não é pecado ter dinheiro, deu uma moralidade diferente, engendrou uma concepção psíquica no coletivo social para que o indivíduo absorvesse um novo sistema que estava vindo, que era o capitalismo. Ajustou-se o indivíduo mais nessa engrenagem ao trabalho, ao dinheiro e ao lucro. Então foi uma questão básica, o protestante é historicamente capitalista. E quando a gente conta esses filósofos da igreja protestante, vamos falar um caso que aconteceu, aqui é diferente, né? Tudo aqui é diferente, parece que é o oposto. É feito ao contrário. É tipo. O Feliciano, ele foi nos Estados Unidos, ele foi lá fazer lá, ele levou
E aí ele falou, não, esse aqui ele foi preso lá. Então a justiça aqui como é que pode? A justiça está agregada. Porque quando eu vejo o homem, ele perdeu, eu falando da minha mãe, ela perdeu toda. Então assim, eu falei assim, eu vou para a igreja. Mas ela não gostou. Ela começou a ir em todas as igrejas. E não gostou de um? Não gostava do catolicismo. Porque viu que o meu pai era católico, aí vinha aquela vínculo familiar, etc. Não gostou. Aí até foi na Rosa Cruz, que é a religião dos príncipes. Religião dos príncipes. E eu tinha uma tia que era do Candomblé. Era uma Umbanda. Ela falava assim, filho, o ser humano é dinheiro na terra. E os deuses lá que nos protejam. Porque não tem igreja que vai te dar dinheiro. Pelo contrário, se ela puder te dar bastante, não tira. Então, por isso ela não tinha muito dinheiro. Então você tem um lado, essas pessoas boas que tem dentro dos dogmas, então existe bastante gente dentro da católica, bastante gente da protestante, bastante gente de vários segmentos, mas eles estão alienados, como é que é isso? A questão é a seguinte, cada religião, quando fala religião, ela é aplicada sempre em determinados países de acordo com os estudos históricos culturais de cada país. Quando você cita um protestante dos Estados Unidos, os países escandinavos, eles são protestantes totalmente diferentes dos protestantes daqui. Os nossos protestantes são adaptáveis ao mesmo modo operante que as outras instituições religiosas daqui. O que diferencia só um ponto de vista doutrinário, mas a forma deles encarar o povo e de ver a massa... Continua como o ritmo catolicismo. Como o ritmo catolicismo, porém com uma vertente bíblica. Então assim, como é que eles falam? Eles vão mais no biblismo, né? Não, está escrito aqui. Aí entra uma questão séria que o Érico falou. O povo tem medo da liberdade. Ele não sabe o que faz com a liberdade. Quando o país é subdesenvolvido, o país tem os problemas que nós temos, ele está com a liberdade dele e não sabe o que faz. Como ele não é um homem que é preparado para raciocinar em política, ele não é preparado para raciocinar para transformar as instituições, ele acha que essa liberdade dele só pode ser servida esse grupo. Então eles aproveitam daquilo que é a falta de liberdade que o Erich Fromm disse. Então ele vai procurar nessa dogmatização o que ele não sabe fazer com a liberdade dele, que a liberdade dele é muito mais poderosa do que ele imagina. Então ele fica preso nessa estrutura porque ele não sabe o que faz com a liberdade dele. Aí o sujeito psicologicamente fica dominado. Eu tive vendo um pastor que falou assim, olha o conceito de amor. O amor é o seguinte, você é mulher, não é mulher? Você não tem que viver com ele junto, tem que desafiar o mundo junto, olha. Desafiar o mundo? Duas pessoas junto desafiando. Eu sou casado com você tem que seguir comigo, eu falo para você, e nós vamos fazer o amor, porque o mundo está mal. Então... Está equivocado nessa relação. É desafiar o mundo, né? Casar. Ou suportar o mundo. Ou suportar o mundo, né? Mais ou menos fica assim. Mas tudo se resume numa questão. Uma que é o medo da liberdade. Então, o indivíduo, quando ele está com a liberdade dele e não sabe o que faz com a liberdade dele, ele vai procurar esses dogmas. Quando ele está com a liberdade, ele sabe o que ele quer fazer, o que ele vai transformar, ele está ciente da sua liberdade. O problema é que nossa sociedade perdeu o conceito de liberdade. Como é que se consegue fazer isso? Aí que é o processo histórico, aí nós vemos aquilo que o Marx fala. O processo histórico de cada povo, de cada situação, vai determinar uma série de situações. Mas depende de quê? De indivíduo social ou um conjunto? Não, depende do processo histórico de cada país. Nós aqui estamos num processo de anos e anos e anos, de décadas. Nós não conseguimos chegar no processo ainda nem na França. Quer dizer, aquilo que já foi libertado na França de igualdade e liberdade, o nosso estágio político não conseguiu chegar ainda, a nossa sociedade não chegou nesse nível. Por causa de toda essa estrutura que está montada aqui. Aquilo que já foi libertado lá, nós estamos aqui. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Se tem tanta gente de bem dentro das religiões,
Por que eles não saem para combater a corrupção? Saem na rua? Por que os padres não chamam? Por que os bispos não chamam? Por que tudo não faz para mudar o sistema político? Eu falei do parlamentarismo, que é um sistema melhor, mas não o parlamentarismo, mas o parlamentarismo digital, aquele que você pode fazer a votação diretamente nas causas mais polêmicas. E o juiz separado, não tem o Supremo Tribunal separado. O juiz tem que ser na outra... Foi bem colocada essa questão. A questão é que a igreja, historicamente, especialmente católica, como serviu tantos interesses dominantes, e ela tem tanto relacionamento com o poder, que ela é tão ligada... Mas hoje também os protestantes também estão na mesma situação, elas estão ligadas a partidos, ao parlamento, que ela não tem mais condição moral de chamar ninguém para fazer nada, porque ela está atrelada às suas bases também, que não aceitam. Mas pode alguns dessa igreja falar assim, não... Eles falam de forma individual, geralmente são segregados e são obrigados a montar uma outra igreja. É exatamente isso que acontece. Aí vai criando igreja. Aí vai criando, eu divirjo daqui, vou divergindo, vou montando a igreja de X, Y. Eles não têm um projeto de transformação nenhum, a não ser ao ser humano ser colocado lá dentro, tanto do que... Porque Deus quis. Porque Deus quis, a realidade é essa e é assim. Então coloca Deus como o grande culpado. A igreja católica é mais delicada, que ela é muito boa para manter nota, né? Eu discordo da corrupção, nós discordamos. Ela quer dar uma visão ao povo que ela é contra, mas ela não é capaz de pegar suas estruturas institucionais e ela fazer a mobilização com essa imensa massa que está sem liberdade, falar, nossos inimigos estão lá. Vocês olhem quem está no poder. Já falei que está a grande maçonaria, está lá. A grande maçonaria que os oportunistas evangélicos. Os oportunistas de plantão. E os protestantes, eles pegam uma questão, eles pegam na questão de achar que todas as questões são relacionadas somente no ponto de vista bíblico. Que Jesus Cristo vai salvar, você vai esperar o paraíso. É um personagem histórico maravilhoso, histórico. Só porém ele joga sempre quando o indivíduo mas não se incomoda não, porque Deus dá um jeito da sua vida. Quando na verdade passa anos e anos na vida, as filas estão lotadas, o transporte coletivo não é bom, a política não é boa, a distribuição de renda não é bom. Você vê, nós estamos com 30 anos de protestantismo no Brasil, a Igreja Assembleia de Deus tem 30 milhões de fiéis. O máximo que ela fez até agora é ter colocado uma bancada parlamentar lá dentro, mas no jargão geral, de influências gerais das nossas instituições, ela não tem nada, ela não tem influência nenhuma. Mas o Edir Macedo está com mas o Edir Macedo, ele é um religioso profissional, ele é um executivo, ele não é nem um religioso, ele é um executivo. Executivo? Ele é um executivo, a Igreja Universal não passa nada mais que uma empresa organizada religiosa. Como assim? Ela é uma empresa organizada religiosa, dirigida somente por ele, e as pessoas, por exemplo, que os adeptos que ficam muito vidrados com o pastor por muito tempo, elas agiram e já colocam outra pessoa para não ter seguidores, para que a pessoa não vá criar outra igreja. Agora eu estou notando aquela do JJ, eles estão abandonando os grandes templos. Tanto que eles atacaram o templo deles lá. Então eles brigam entre eles. Eles brigam entre si, mas quando o objetivo é comum, isso significa. No caso da passeada gay, quando o cara é ateu. Quando é ateu. Que diz respeito aos seus objetivos comuns. A verdade é que eles não querem tocar na estrutura séria que rege o problema da nossa sociedade brasileira. Aproveita essas ausências da massa, a massa que tem medo de liberdade, e vão procurar eles. É um direito legítimo a pessoa ter uma religiosidade ou crer, a pessoa tem, é garantido pela nossa Constituição. O problema é que a nossa igreja, aqui na nossa sociedade, ela tem prestado um desserviço. O religare fica à mercê de um determinado grupo que não está muito preocupado com a situação. Por isso que o Pascal falou assim, desse cara falou, Deus está lá. Exatamente. E o Pascal falou, Deus é indogmável, Jesus Cristo não deixou nada escrito, é indogmável. Tem que saber de tudo isso. E o Descartes falou assim, eu não vou mexer com isso porque eu quero a ciência. Ele avançou. Avançou bastante.
Tá, aí o Eric Fromm, ele vem terminando aí, quais as considerações finais? As considerações finais que, embora não tenha a situação, com essa perspectiva que não é boa, ela é sombria, né? Nós vemos no dia a dia a situação, que o homem não perca a esperança de que novos dias virão, e não esqueça que o Weber, ela é o canal, é a possibilidade de que novos fluxos, de novas ideias, de novos debates, com mais juventude, com mais pessoas, possam fazer frente a tudo isso que existe de negativo, para que o povo não fique na mão do Senhor. A outra coisa é o seguinte, que tem que estar prestando atenção também, que essas estruturas, elas estão também na web. Então, quando você coloca aí no Facebook, tem lá os felicianos falando, tem toda a igreja falando. Então tem a preocupação, eles estão querendo dogmatizar também esse meio de comunicação que é independente. E cabe nós lutarmos sempre para lutar com outros grupos, para que não deixe essa ideologia predominar. Então querendo fazer no Congresso uma lei que proíbe e faça... Como é que pode? Já é uma das facetas que eles estão preocupados, né? Que a liberdade de expressão... A liberdade de expressão seja limitada para que só eles tenham vez mandando a consciência do povo. E agora eu vi, só para terminar, o que eu fiz, agora o pessoal está falando, vou fazer a bicicletada. Mas bicicletada é uma crítica para o poder eles querem mudança. E eu proponho o parlamentarismo. O parlamentarismo é a melhor forma de governo. Então, estude melhor o parlamentarismo. Estude melhor o parlamentarismo. Porque numa crise política, se dissolve imediatamente o governo, se elege um outro governo, tem mais poder o parlamentarismo. E o parlamentarismo com digital. Ou seja, tem um centro onde as grandes polêmicas possam ser votadas por você. Que aí é democracia direta, que lá em Atenas tinha com os grandes. Agora precisamos fazer uma democracia para o nosso dedinho, lá no banquinho que a gente faz, e fazer um centro de votação para as grandes polêmicas. E o juiz, acabe o Supremo Tribunal Federal, faça um juizado municipal onde não crie um vácuo, onde um possa fazer. Faça o cidadão da cidade viver o próprio. Você tem que viver o próprio, a sua própria democracia, a sua liberdade. Se você tem medo, meu caro, você vai ficar nessa. Então eu termino agradecendo. Obrigado. E hoje a última observação reflita nas novelas que passam todos os dias, porque no fundo eles querem que vocês fiquem assistindo constantemente as novelas e esquecem os grandes temas do Brasil, que são o transporte coletivo que não funciona, uma saúde péssima, um salário péssimo. Eles não querem que você fique assistindo só as novelas. Outra coisa, o jornalismo brasileiro, eu já tinha falado outra vez, né? Ele está falando de uma coisa ruim, daqui a pouco ele fala de uma coisa boa. Desvirtuar, Então ele não é formador, e na web agora que nós estamos fazendo, é diferente. E vários outros que tem aí que estão surgindo, não é esses vídeos palhaçada aí que fala que tem 20 mil visualizações. Presta atenção, porque isso é alegria. Alegria demais, ela ocasiona ou tristeza demais, porque você não pode conseguir alegria total. Pascoal já falava isso. Alegria, místico. A alegria tem que ter, mas em dosagem que eu possa ter. Ou seja, se você tem dinheiro bem distribuído, você pode ter aquele bem que o Neymar, vou ter que colocar, ou uma coisa assim. É um narcisismo tremendo. Uma comidinha boa, uma alimentação, uma nova estrutura econômica brasileira, onde vise o mercado brasileiro, não fique com o externo. Nós temos condições, nós somos 12ª em riqueza mundial. Nós temos dinheiro para danar. Antes a briga era por ouro, hoje tem-se muito ouro e
poucas pessoas estão no Brasil com ele na mão. Então reflita isso. São minorias. E são a minoria. Então a estrutura, não sou contra o capitalismo, não sou comunista. Mas é uma sociedade humanizada. Nós vivemos uma sociedade que nem o Érico Fão. Nós vivemos uma sociedade desumanizada. Temos que humanizá-la. A humanização se passa por você. Você quer ou não. Esperando a nossa contribuição, que nós precisamos de também. Nós não somos tem um grande estudo, tanto que nós tivemos lá paradinho aí. E se puder contribuir, quem gostou do vídeo, quem não gostou, ó. Indique para outro. Quem gostou, indique para outro. Quem não gostou, a liberdade de expressão é sua. Mas, por favor, a liberdade de expressão, não venha aqui criticar, porque somente as causas das causas, o indogmático, que você não entende, eu também não entendo, e ele não vai querer saber, que já nós estamos aqui num processo histórico. Você é histórico. É isso que a antropologia quer colocar. Você como antropólogo, como você pensar como ser humano para o outro, mas não deixar o outro também subir nas suas costas. Estou. Obrigado. 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 Realmente, se coloca. Beleza, tá bom. Fizemos nossa parte. Fizemos nossa parte. Aí amanhã cedo eu vou dormir.